Por anos, a Rússia vem construindo um império. Nem sempre fez isso no sentido tradicional. Antes da guerra na Ucrânia, houve algumas invasões ocasionais, mas a arma preferida de Vladimir Putin geralmente era a influência do seu país. A Rússia, com seu poderio militar e status aparentemente indomável, estendeu seus tentáculos da Bielorrússia ao Oriente Médio e América Latina. Putin tinha muitos regimes fantoches, mas o mito do poder militar russo foi destruído na Ucrânia e o Império Russo paga o preço. O Império de Putin desmorona enquanto regimes fantoches russos colapsam ao redor. Atualmente, nenhum país mostra mais a influência instável da Rússia do que a Venezuela. O país sente pressão, pois os Estados Unidos da América reúnem navios e ameaçam destruir embarcações vistas como ameaça à sua segurança. Ou seja, embarcações supostamente ligadas a cartéis e gangues de drogas venezuelanas. Pressionado pelos Estados Unidos da América, o presidente venezuelano Nicolás Maduro tem buscado ajuda em qualquer país que considere capaz de auxiliá-lo. A Rússia está entre esses países, segundo o Washington Post, em 31 de outubro. Relatos indicam que Maduro enviou carta a Putin pedindo radares, aviões, equipamentos de reparo e mísseis para a Venezuela. E Putin atendeu ao chamado. Para o presidente russo, a situação na Venezuela é uma chance de ampliar a influência da Rússia na América Latina, fornecendo armas. Agora, Putin acha que pode controlar Maduro como quiser. Mais tarde, um fantoche é criado, ou pelo menos ainda mais controlado do que já era, à medida que o Império Russo se expande. Essa lógica levou Putin a mandar um avião de carga para Caracas. Não se sabe o que o avião Il-76 russo transportava. Segundo a Defense News, essa aeronave transporta até 50 toneladas ou 200 pessoas. Armas leves, equipamentos militares e mercenários já foram enviados aos regimes fantoches de Putin por esses aviões antes. Aparentemente, a entrega para a Venezuela incluiu ao menos os últimos. Isso de acordo com a Doordarshan News da Índia, que afirma que os tipos de aviões que a Rússia está enviando para a Venezuela estão ligados ao grupo Wagner da Rússia. Isso levanta a possibilidade de mercenários do Wagner, junto com qualquer equipamento que Putin escolher enviar, operando dentro da Venezuela. À primeira vista, tudo isso segue o manual de expansão do Império Russo. Putin vê um país precisando desesperadamente da ajuda da Rússia. Ele fornece armas e apoio ao país, podendo usá-los para transformá-lo em um estado fantoche da Federação Russa. Como Jay e Kiev destacam em um vídeo no YouTube de 2 de novembro, Maduro está tão desesperado que daria a Putin quase tudo o que ele pedir em troca da ajuda da Rússia. Putin enviou o Wagner após ligação, diz Jay. Eles levaram cerca de 150 milhões de dólares do ouro do Banco Central da Venezuela. A estatal petrolífera venezuelana transferiu a sede de sua filial europeia para a Rússia, dando a Putin mais controle sobre os ativos. Isso é puro desespero da parte de Maduro. Como Jay observa, isso fez pessoas na Venezuela pagarem até 70 dólares por galão de gasolina. A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, com cerca de 303 bilhões de barris. Não deveria estar lidando com uma crise de gasolina, mas é exatamente isso que a Venezuela está enfrentando, uma crise de gasolina, impulsionada pela recusa de Maduro em conter os cartéis e pelas tentativas de Putin de ampliar a influência russa na América Latina. Agora, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o colapso do Império de Putin? Na verdade, a situação na Venezuela parece mostrar Putin fazendo o que a Rússia tem feito há décadas. Certamente, o Império está se expandindo em vez de colapsar, mas não é esse o caso. Embora tudo isso pareça o típico comportamento russo, à primeira vista, o que Putin está fazendo pela Venezuela não é a demonstração de poder que ele acredita ser. A Rússia está provocando. O mesmo país que ela presumiu que apoiaria silenciosamente, ou pelo menos não se oporia, quando começou a invasão. Jay e Kiev explicam mais. 2 grandes cargas de armas para Maduro em uma semana mostram o destino de Putin, diz Jay, e revela que outro avião já chegou à Venezuela. Primeiro, isso irrita Trump enquanto os dedos de Trump estão nos tomahawks, diz Jay. Ele acrescenta uma segunda possível explicação para as ações de Putin. Putin não faz ideia do que está acontecendo, ou ele simplesmente está suicida. Esse é o ponto-chave. Putin não só amplia a influência da Rússia aqui, como já fez antes. Ao se envolver na situação da Venezuela, ele está irritando os Estados Unidos.
No momento, Trump apoia a Ucrânia mais do que em qualquer outro momento de seu segundo mandato. Como já dissemos, os Estados Unidos se preparam para enfrentar a Venezuela, ou melhor, combater as gangues de drogas do país. No dia 1º de novembro, a Sky News informou que imagens de satélite mostraram navios militares dos Estados Unidos da América realizando exercícios a apenas 200 quilômetros, ou cerca de 124 milhas, da costa venezuelana. Esses navios não estão próximos das águas da Venezuela por acaso. Eles estão lá para ameaçar Maduro e permitir que Trump o pressione para obter o que quer. Neste momento, o United States Ship Iwo Jima e outros 2 destroyers estão operando em águas caribenhas que os colocam a uma distância militar muito próxima. Falando da Venezuela. A Sky News informa que o porta-aviões United States Ship Gerald R. Ford foi enviado à mesma região, trazendo mais 3 destroyers. A decisão de Putin de ajudar a Venezuela não é só um desprezo aos Estados Unidos da América, mas uma intromissão direta nos assuntos americanos. Isso provavelmente prejudica as chances de Putin conseguir a paz que deseja na guerra da Ucrânia. Putin tenta mostrar que a Rússia segue sendo ameaça geopolítica em vários continentes, o que impacta o esforço de guerra russo na Ucrânia. Putin precisa de todas as armas possíveis para manter a pressão sobre a Ucrânia após quase 4 anos de guerra. Como Jay e Kiev destacam, quanto mais armas Putin manda para a Venezuela, menos tem para atacar ucranianos. Se os mercenários do Wagner vão para a Venezuela, Putin enfraquece a posição da Rússia na África. Putin perdeu a cabeça. Vocês, Jay e Kiev, dizem: se eu tivesse que apostar, acho que é isso que está acontecendo. E isso é ótimo. Este é o fim dos tempos. O roteiro de Putin para o fim. Jay parece levantar esse ponto. Este é Putin se esforçando para manter qualquer influência que a Rússia ainda tenha em um momento em que ele enfraqueceu essa influência globalmente. O exército russo não é a potência que Putin afirmou. Se fosse, a Ucrânia já teria sido derrotada. Em vez disso, a Rússia se está atolada em um conflito que ameaça se prolongar por muitos anos. A cada ano fica mais evidente a fraqueza do exército que sustentou as ambições imperiais de Putin. E para piorar, Putin não consegue alcançar o que deseja, diferente do que faz na Venezuela. Putin transforma Maduro em fantoche e quer que o Ocidente tema a Rússia no conflito venezuelano. Para enfatizar, Putin sancionou uma lei russa, um acordo estratégico entre Rússia e Venezuela, em 27 de outubro, segundo a Iran Press. A assinatura foi adiada de propósito, pois o acordo foi feito em maio. Putin usa o acordo para justificar o envio à Venezuela, mas isso não tem o efeito esperado. Qual é esse efeito? Talvez os Estados Unidos da América devessem retirar seus navios da costa da Venezuela e levá-los para casa. Isso não ocorreu. Os Estados Unidos da América não temem mais Putin. Percebe que poucas armas enviadas por aviões cargueiros são apenas um gesto simbólico. Putin tenta, sem sucesso, manter o controle de um país que lhe escapa. Segundo Jay e Kiev, a Rússia não está enviando boas armas para a Venezuela. Ele destaca que aviões de carga russos pararam em Argélia, Marrocos, Senegal e Mauritânia antes de chegar à Venezuela. Provavelmente pegaram armas nessas paradas, mas seriam armas que Putin acha não úteis o bastante para levar de volta a guerra na Ucrânia. Putin está fazendo o possível para ajudar Maduro, diz Jay, mas isso não será suficiente. Como poderia ser? A Venezuela não tem condições de guerrear com os Estados Unidos da América, nem com apoio de Putin. O que Putin está fazendo é o equivalente a sacudir o punho para alguém que está apontando uma arma para a cabeça dele. A ameaça não vai funcionar, o que é o sinal mais claro de que o poderoso caiu e que o império fantoche da Rússia está desmoronando. Isso é muito semelhante à Síria, onde a Rússia apoiou o país de forma parecida com o apoio atual à Venezuela. Antes de Putin ser presidente, a União Soviética já era a principal apoiadora militar da Síria desde os anos 1950. Com esse relacionamento se fortalecendo após alguns períodos de altos e baixos nos anos 2000, à medida que Rússia e Síria se viam em conflito com os Estados Unidos, a Rússia acabou apoiando o regime de Assad durante toda a década de 2000, basicamente conquistando mais um fantoche, para o qual enviou muito mais dinheiro e armas do que está enviando agora para a Venezuela. No fim, não fez diferença. No final de 2024, o regime de Bashar al-Assad caiu, e Putin perdeu um ponto estratégico no Oriente Médio.
A Rússia agora paga 23 milhões de dólares aos controladores da Síria para manter suas bases militares. Segundo o Wall Street Journal, Putin perdeu o controle da Síria, apesar de ter apoiado Assad mais do que apoia Maduro na Venezuela. O enfraquecimento da Rússia na Ucrânia ajudou na queda da Síria. Quase um ano depois, a Rússia está ainda mais enfraquecida. Ainda assim, enquanto Putin tenta garantir uma posição mais forte na Venezuela, essa posição desmorona sob seus pés. Sem acesso à Síria, Putin intensifica laços da Rússia com o Irã, diz Jay em Kiev. Ele afirma que a Rússia passou a enviar armas para aquele país da melhor maneira. Putin tenta novamente um jogo de poder para o qual já não está preparado. Antes, ao armar o Irã, a Rússia dava mais controle a Putin sobre outro fantoche. Agora, pelo papel-chave do Irã na estratégia russa na Ucrânia com seus drones Shahed, Putin parece retribuir um favor. Isso tudo lembra Hitler. Jay em Kiev conclui: fantasias de um ditador louco, caindo. Putin superestima o poder e influência da Rússia, mas está percebendo a realidade rapidamente. Apesar do enfraquecimento do controle de Putin no Oriente Médio e do fracasso em ameaçar os Estados Unidos da América via Venezuela, ele ainda mantém influência. Mais próxima, Belarus continua sendo o fantoche que Putin sempre quis. O presidente do país, Alexandre Lukashenko, entregou seu território de bandeja para Putin na invasão da Ucrânia. Belarus foi uma das principais bases para a operação militar especial. Nada parecia abalar o controle de Putin sobre essa região do Império Russo. Pense de novo. Assim como na Venezuela, as ações da Rússia em Belarus parecem indicar que Putin tem controle total sobre seu fantoche Lukashenko. A Rússia chegou a enviar mísseis Oreshnik para Belarus, que Lukashenko afirma, por meio de um porta-voz, que irá implantar em dezembro. Lukashenko também cumpriu o papel de fantoche de Putin ao explicar o poder devastador do míssil. Jay e Kiev divulgam imagens de um possível evento de propaganda em Belarus, onde o presidente ditador faz uma declaração. O Oreshnik é uma arma aterrorizante. Ele entrará em serviço de combate em dezembro. Quero que eles entendam que podemos atacar se as coisas piorarem. Isso é puramente para consumo do público estrangeiro. Depois, vamos nos sentar com Putin, tomar uma decisão e atacar. Então não nos provoquem. Isso tudo vem direto do manual de manipulação do Putin. Envie uma arma a um estado fantoche e use-o para ameaças desejadas por Putin. Porém, como na Venezuela, espiar por trás da cortina da Bielorrússia mostra que nem tudo vai bem nesse antigo estado fantoche da Rússia. A Al Jazeera já dizia isso em janeiro, ao compartilhar comentários do observador político Valery Kabalovich, da Rádio Liberdade. Ele se tornou refém do próprio sistema, diz Kabalovich a Al Jazeera, e não podia deixar o poder, mesmo querendo. Ele teme pela vida e liberdade, por isso se apega ao poder até o fim. Lukashenko sabe que depende de Putin para se manter no poder. O problema é que Belarus entra em uma espiral de morte devido à sua ligação com a Rússia. Lukashenko já percebeu isso. Em 20 de outubro, o Kiev Independente informou que Belarus está buscando conversas com a Ucrânia em um esforço para encontrar um consenso sobre como acabar com a guerra. Ivan Turtla, chefe do Comitê de Segurança do Estado de Belarus, tentou mostrar confiança diante da iniciativa. Nosso presidente se esforça ao máximo para estabilizar a situação na região. Equilibramos os interesses das partes nessa situação complicada e com tendência à escalada, disse Turtla na televisão estatal de Belarus. Claro que não é o caso. Lukashenko não pensava em estabilização ao supor que as forças de Putin dominariam a Ucrânia. Só depois de anos da Rússia falhando em alcançar uma vitória através de seu poderio militar é que Lukashenko começou a tomar atitudes que poderiam ser interpretadas como uma tentativa de se aproximar do Ocidente. Essa declaração mostra que Lukashenko sugere discretamente às nações ameaçadas por Putin que Belarus está pronta para cooperar. Se essas nações vão ouvir é outra questão. O fato de Lukashenko tomar essa atitude mostra que ele acha que o presidente russo, que sempre controlou seus passos, já não tem força para manter suas ameaças. A Bielorrússia está prestes a implodir por causa da guerra de Putin, e Lukashenko busca sobreviver. Assista ao vídeo que publicamos há um mês para saber mais. No entanto, o principal ponto aqui é que até mesmo um dos aliados mais próximos da Rússia está repensando fazer parte do império que Putin está desesperado para criar.
A influência de Putin está se desfazendo na Venezuela, Bielorrússia, Síria e Irã. O império dele está desmoronando e as falhas já aparecem, bem mais perto de casa do que Putin gostaria. Com o enfraquecimento de seu controle global, Putin se mostra mais desesperado, pois a Ucrânia é uma das principais causas da queda de seu império. Além disso, a defesa corajosa da Ucrânia expôs a real fraqueza das forças armadas russas. A Ucrânia intensificou ataques, reduzindo ainda mais a capacidade de Putin de controlar seus aliados. Segundo a British Broadcasting Corporation, em outubro, os ataques ucranianos a refinarias russas enfraqueceram o controle de Putin sobre a Rússia, sem contar os que ele quer tornar estados fantoches. Em outubro, a Ucrânia já tinha atingido 21 das 38 principais refinarias de petróleo da Rússia em 2025, segundo a British Broadcasting Corporation. Muitas dessas refinarias foram atingidas várias vezes. A refinaria no Oblast de Saratov, Rússia, foi atingida pela terceira vez neste outono, em 3 de novembro. Esses ataques constantes dificultaram muito os reparos pela Rússia, causando grande escassez de combustível no país. A situação da Rússia piorou tanto que ela aumentou muito as importações de combustível de Belarus para suprir as lacunas. Lukashenko vai questionar de que adianta ser fantoche de Putin se a Rússia nem sustenta sua própria demanda interna de gasolina. Ele e outros fantoches de Putin vão questionar se o poder financeiro da Rússia está enfraquecendo, assim como o militar. Em agosto, o Kiev Independente informou que os ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia custaram ao país de Putin 4% do seu produto interno bruto. Isso equivale a 741 bilhões de dólares, valor anterior à intensificação dos ataques ucranianos às refinarias em agosto, setembro e outubro. A Rússia está perdendo dinheiro graças aos ataques da Ucrânia, assim como seu exército está perdendo soldados devido à defesa do território ucraniano. Esses problemas enfraquecem a Rússia, que não consegue manter o império que Putin tenta construir. Agora, nem mesmo Moscou está a salvo da fúria da Ucrânia, já que a Ucrânia voltou sua atenção para a infraestrutura energética da cidade. Eles vão perder sua rede de energia, e é só uma questão de tempo, diz Jatoro N. Kiev em seu vídeo. 6 subestações já foram atingidas. Essas subestações são enormes. Quanto mais a Ucrânia atinge, mais difícil substituir, pois surgem mais pontos de falha. De novo, os fantoches de Putin questionarão: para que serve um mestre dos fantoches incapaz de proteger a própria capital? Sim, pessoas como Maduro ainda vão implorar pelo apoio russo. Mesmo assim, Putin enfrenta muitos problemas na Ucrânia e em casa, para dar o apoio que ele oferecia há 5 ou 10 anos. No fim das contas, tudo o que está acontecendo com o Império Russo agora é resultado direto da decisão de Putin de invadir a Ucrânia. E o que Putin está fazendo a respeito? Ele não está tentando parar a invasão. Em vez disso, está levando a Rússia a mergulhar ainda mais rumo ao colapso do seu império. Enquanto ele se concentra em questões como prender cantores que o ofendem. No dia 29 de outubro, a NBC News informou, via Reuters, que um grupo de músicos de rua que viralizou cantando músicas anti-Kremlin foi preso e detido pela Rússia. Putin chegou ao extremo em sua tentativa desesperada de controlar seu império. Ele não consegue mais ameaçar o Ocidente e já não consegue sustentar todos os regimes que servem como seus fantoches. Pelo menos alguns músicos perigosos foram retirados das ruas russas. Com seus regimes fantoches ruindo, Putin enfrenta uma dura verdade. Ele acabou. A guerra na Ucrânia está destruindo a Rússia internamente e alterou o equilíbrio global de poder de um jeito que talvez o país nunca se recupere. Entenda o que isso significa em nossa análise sobre a paralisação da máquina militar russa. Se você gostou, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre como o desejo de poder de Putin está levando à sua queda e a do país. Obrigado por assistir.